Eduardo, você acha que isso mudou? Vocês, politicamente no Novo, pretendem tomar alguma atitude? Vocês estão entrando com muita ação sobre Banco Master, né? Não só pretendemos, como estamos fazendo de tudo que é possível, né? Embora saibamos da dificuldade que é conseguir romper o espírito de corpo que existe, tanto da Procuradoria-Geral quanto do Supremo Tribunal Federal, mas nós estamos cumprindo a nossa função de expor, de levar todas as denúncias, abrir processos para tentar trazer esse caso à tona. Assim, é um dos maiores escândalos, se não o maior escândalo da nossa era. E às vésperas de uma eleição presidencial, uma eleição geral tão importante. Então, o único partido hoje no Congresso Nacional que está atuando de fato, né, enquanto instituição, com seus parlamentares e com o Diretório Nacional, é o Partido Novo, e vamos continuar até o fim, porque tem caroço nesse angu e nós vamos mostrar. O que você acha, hein, José? Você tem uma ideia que o povo percebeu o salto e a gravidade que é? Ou se o povo vai ficar naquela de... eu vejo as pessoas falando muito, quem poderia imaginar? Que quando isso pega, que as pessoas falam, todo mundo já sabia, aí é que o político se safa. A pessoa se acha espertona, mas ela está livrando o político. Porque aí perde a gravidade do fato, né? Você acha que as pessoas vão ter a inteligência de perceber agora ou é tanto escândalo que soterra? Olha só, Madá, eu queria começar dizendo que é por esse tipo de coisa que as pessoas não vão mais para o cinema, né? Porque olha só a realidade como tá, né? Esse enredo, a elaboração desse enredo que vai crescendo e que vai se ampliando em círculos concêntricos, que vão se ampliando cada vez mais no círculo do poder. É muito impressionante a relação com os três poderes estão envolvidos nesse escândalo. Tem a ver com o governador do Distrito Federal, tem relação com o governo Lula, tem relação com o Congresso, com os presidentes das respectivas casas legislativas. Então, é uma coisa que vai crescendo cada vez mais e mostra o establishment corrupto que se apossou do Estado brasileiro. E a gente parece também com aquelas descobertas que a gente foi vendo da Lava Jato, né? Então foram se ampliando cada vez mais, começava uma notícia aqui, uma notícia ali, e tem toda aquele folclore dos nomes, dos apelidos, e aí vai se ampliando a história e chega até o governo, e isso aí pode ter grande efeito. Para que lado essa história for, pode ter grande efeito em 2026. Então, a percepção da população em geral, pelo que eu vejo, é a percepção de que Brasília tem um establishment corrupto que tomou o Estado brasileiro. Então, isso tem a ver até com a própria cidade, né, que favorece muito esses encontros privados, não ter contato por não ser uma cidade que surgiu naturalmente, como o Rio de Janeiro, uma cidade projetada, então tudo setorizada, então isso facilita muito que esse tipo de encontro e esse tipo de conspiração, digamos assim. E assim, as evidências que vão surgindo, elas estão implicando, e tem uma coisa também que nos últimos anos houve uma crítica muito grande ao jornalismo profissional e à grande imprensa. E esse caso está mostrando a importância da grande imprensa. Perfeito. Então, a grande imprensa, eu nunca deixei de acreditar nisso, apesar dos problemas de viés que a gente vê que a grande imprensa tomou e que, infelizmente, tem descredibilizado a imprensa, mas ainda assim a seriedade de profissionais que permanecem trabalhando incansavelmente, como Malu Gaspar e Andresa Matais. Então, isso aí está provando a importância da imprensa. Você vê, isso não saiu na internet, foi trabalho da imprensa, trabalho profissional, da imprensa profissional. É o resgate do jornalismo investigativo no Brasil, né? E também, acho que aqui, Eduardo, tem uma coisa que é o seguinte, é um caso em que nós vimos que os jornalistas investigativos continuaram investigando como nunca pararam, porque sempre que eu falo assim, o pessoal fala, isso aqui a imprensa não mostra. Aí tá lá com o print do antagonista, tem vários. Toda vez que é antagonista eu vou atrás. A imprensa não fala disso, tem o print da nossa matéria, tem o meu vídeo, disso aqui a imprensa não fala. Eu falo, gente, eu tô na imprensa há 30 anos, eu tenho a carteirinha até. Tem carteirinha, tá registrado, o governo registrou. O que mais eu preciso para eles entenderem que sou da imprensa?
Mas eu acho assim, a imprensa brasileira ela tem problema de viés ideológico à esquerda. Então, assim, se você não se agacha à esquerda, como é o meu caso, você terá dificuldades. A direita começou a bloquear todo mundo que fazia militância à esquerda demais. Então, eles não veem os jornalistas que estão militando. Sobra quem? Quem não tá. Então, a gente que não é alinhado à esquerda é muito mais atacado pela direita do que quem milita. Isso foi um processo que aconteceu. Você acha que tem uma saída disso, Eduardo? Não, nós vamos precisar amadurecer com relação a isso, não tenho dúvida. Assim, nós passamos por um período muito difícil e quando eu concordo 100% com o que você falou, Josias, eu acho que de fato é um resgate do jornalismo investigativo, porque parece que ao longo dos últimos anos figuras proeminentes do jornalismo brasileiro passaram a ser simplesmente portadoras de recados dos poderosos, né? Isso não pode acontecer, né? O jornalismo, e tudo bem você ter um viés mais à esquerda, um viés mais à direita, não é o problema você ter a sua própria opinião. O que não dá é para você não ser independente, né? Você precisa ser independente, o jornalismo precisa ser independente. Então, isso que eu dou os parabéns, inclusive, para o antagonista em relação a isso, desde sempre foi. E nós precisamos brigar muito em relação a isso, tanto a liberdade de imprensa, Amadá, você sempre foi uma defensora gigantesca disso, a liberdade de expressão, porque ao longo dos últimos anos no Brasil, e o Novo, né? O Novo nasceu naquele ambiente de crise econômica do governo Dilma, então o Novo sempre defendeu muitas reformas econômicas, tem uma pauta econômica muito clara, todo mundo achou que o Novo só falava de economia. Mas não, na verdade, o Novo tem princípios liberais muito claros, em que naquele momento o problema era econômico, mas nos últimos anos nós estamos discutindo direitos civis no Brasil, né? Então o Novo hoje enquanto instituição, seus parlamentares, um dos partidos que mais brigam, que mais lutam para resgatar tanto esses direitos civis da cidadão, mas principalmente essa luta contra a censura, contra o abuso de autoridade e também até mesmo contra buscamos tentar, ao menos dentro do campo da direita, resgatar essa, não digo unidade, porque nós temos diferenças, né? Há várias nuances dentro do campo da direita, mas esses ataques constantes entre si não ajudam em nada. Nós temos uma eleição dificílima se avizinhando contra o Lula e nós precisamos, ainda que não estejamos todos juntos, mas na mesma trincheira, né? Então, concordo com você, Madá, nós precisamos amadurecer. Acho que já melhorou, já foi pior, né? E talvez essa eleição, né, nos próximos meses a gente consiga azeitar ainda mais esse processo para todo mundo e junto com um propósito em comum. Acho que também, olha, tem uma coisa, Josias também tem uma pergunta para você. Eu acho que tem uma coisa que começou a ficar clara, que muitos parlamentares e muitos políticos que diziam defender a liberdade de expressão, o que eles chamavam de liberdade de expressão era um direito que eles se deram de juntar um monte de gente que trabalhava em gabinete, colocar dinheiro e colocar robô para massacrar e arrumar quem perseguisse na rua a família dos críticos. Eu lembro que teve uma vez que um amigo meu, que trabalha no Congresso americano, estava me falando dos parlamentares que estavam lá defendendo a liberdade de expressão. E aí eu falei assim, não é possível que vocês estão caindo nisso. Eu falei, o quê? Eu falei, o único aí que nunca tentou calar nenhum jornalista é o Marcel Van Hatten. Os outros todos que estavam lá, além de entrar na justiça direto para ficar derrubando o canal da gente, é que naquela época eles não conseguiam. Os petistas conseguem. Mas eles tentavam. Além de fazer isso direto, eles formam milícia para perseguir pessoa, para cancelar a pessoa. E esse é o motivo da existência da militância. Nesse sentido, como é que você vê o Novo? Porque o Novo está à direita, a direita tem esse fenômeno, mas esse fenômeno não é o DNA do Novo. Não, inclusive já fomos vítimas muitas vezes de ataques coordenados, de difamação, de fake news, tanto do partido como dos seus membros, dos seus líderes. E muitas vezes nos perguntam, poxa, vocês não vão processar esse jornal, vocês não vão processar esse blog? Eu falei, não vamos, porque a gente não quer retroalimentar esse processo. Tudo bem, vamos receber a pancada, vamos lá, vamos defender, a nossa militância vai lá nos defender, vamos tentar reverter a narrativa. Porque não entendo que seja saudável a gente judicializar e enfim, como eu disse, retroalimentar todo esse sistema. Mas
eu acho que parte exclusivamente de nós, das lideranças da direita, conseguir resgatar esse princípio, como eu disse, não de unidade, mas de estarmos do mesmo lado. Mas eu estou bastante otimista, tá? Eu tenho rodado bastante, tenho conversado bastante. Desde 2020, 2021, 2022, o campo da direita ficou muito fragmentado, essas brigas não foram saudáveis. Mas eu tenho percebido ao longo dos últimos meses esses movimentos de arrefecimento, entendendo a urgência, o senso de urgência que nós temos para as próximas eleições. O desafio agora é conseguir vencer e manter isso novamente, né? Se o próximo presidente for um presidente de direita, a gente conseguir deixar essas diferenças de lado e governar o país para não deixar o PT voltar mais uma vez. Então, Eduardo, tem uma questão que eu noto que a internet, ela teve recentemente, nos últimos anos, um papel disruptivo, como foi a imprensa, por exemplo, na época da pós-Revolução Francesa. Então, se você vê as Ilusões Perdidas de Balzac, mostra que surgiu um jornal, inventava um monte de polêmica, fake news, etc. E depois era comprado, ia para o outro lado, etc. E aí, isso que era a imprensa nesse momento, a imprensa era esse elemento disruptivo, virou a internet. Então, como é que fica essa relação entre a internet e a imprensa tradicional? Porque a internet, ela tem esse lado antifrágil de poder divulgar, viralizar, etc. E, entretanto, a imprensa tradicional tem esse lado da pesquisa aprofundada, vertical, coisa séria, né? Então, como é que a gente equilibra isso num ambiente público? Eu acho que isso é um problema geracional. Tá? Eu imagino que nós vamos precisar ainda aprender a usar esses instrumentos, né? Hoje, pelo menos há pouco tempo atrás, era muito fácil você falsificar um print de uma notícia e conseguir transmitir, fazer isso viralizar muito rápido no WhatsApp, ou no Facebook, ou no Twitter, ou o que quer que seja. Mas depende muito do preparo de quem está ali recebendo esse tipo de informação. Estava lendo que acho que a Finlândia é o país que é mais resistente, né? Os jovens da Irlanda da Finlândia são os mais resistentes à propaganda de fake news, porque eles são muito bombardeados com propaganda de fake news russa. Então, na própria escola já existe uma orientação, educação dos professores de como identificar uma notícia. Olha, leia a notícia inteira, veja quem escreveu, procure entender qual é o viés desse jornalista, se esse jornalista realmente existe, procure entrar no site oficial para ver se essa notícia está lá. Então tem todo um processo que nós que já sabemos usar minimamente o celular, né, a tecnologia, a gente até faz, mas as pessoas mais velhas talvez não fazem, né, que são hoje as mais suscetíveis a isso. Então acho que é um problema geracional. Agora, eu acho que também já se voltou, se resgatou, né, e eu acho que esse processo do Banco Master vai resgatar ainda mais essa credibilidade, mas hoje muitas pessoas que estavam exclusivamente acreditando em tudo que viam no Twitter ou no WhatsApp, agora têm sim um pé atrás e buscam ao menos a confirmação em algum jornal. Vai lá dar um Google, vai entrar no site do antagonista, vai entrar no site de algum outro jornal para tentar ver se aquilo realmente existe antes de passar para frente, antes de propagar. Os próprios instrumentos de redes sociais, o WhatsApp, já criaram algumas barreiras para evitar esse tipo de massificação, né? Mas eu acho que isso é paliativo. O que vai é de nós, da nossa geração, aprender a usar e compreender melhor como usar esse instrumento tão maravilhoso que é a internet e respeitar e entender o papel e a importância das instituições da imprensa tradicional como ela é hoje, né? Você está falando isso, eu lembrei, viralizou essa semana um vídeo do neto mostrando a avó chorando porque ela estava vendo um vídeo feito por IA que o Lula entrou na cadeia para bater no Bolsonaro. Você viu esse vídeo? Não vi. E ela indignada, a senhora indignada, olha aí, coitado, ele não consegue nem se defender. E ela achando que aquilo era sério. Assim, e o vídeo que ela estava vendo não era mal feito, era um vídeo muito bem feito. A questão também, Eduardo, é que às vezes a pessoa não precisa saber identificar se aquilo é IA ou não. É a contextualização. Faz sentido, né? Faz isso sentido. É possível. Né? Porque a IA, e isso é um grande desafio que nós vamos ter, inclusive, nessas eleições, né? O uso da inteligência artificial. Se você vê vídeos de IA de 2 anos atrás, os de agora, até tem o do Will Smith comendo macarrão, né? A capacidade de processamento, a capacidade que eles conseguiram evoluir em 2, 3 anos e deve evoluir ainda mais até a eleição, é surreal. Dá para fazer um filme inteiro hoje com IA. Imagino que você não faz para, enfim, difamar às vésperas de uma eleição um candidato ou outro. Então, acho que o epicentro de quando a gente resolver esse problema é isso, o senso crítico.
bom senso, a contextualização. Pô, isso aqui é factível, isso aqui faz sentido. E aí sim, onde que eu vou confirmar essa informação? Porque se isso de fato aconteceu, deve estar em algum jornal, porque é notícia. E ela vai procurar e não vai encontrar, ela vai achar isso aqui então é mentira. E olha, agora eu quero saber o seguinte, a gente está falando aí de Banco Master. Você preside um partido. Vocês vão lançar quantos candidatos ao Senado? Vão lançar em quantos estados? E a pergunta que não quer calar é, para um senador se eleger, prometer pautar o impeachment de um ministro do Supremo é um grande ativo? Não é só um grande ativo, como no Novo é obrigação. Para ser candidato pelo Novo ao Senado Federal, tem que estar determinado publicamente o compromisso, inclusive, de abrir processo de impeachment contra Alexandre de Moraes, contra Dias Toffoli, contra Gilmar Mendes, porque eu não consigo ver, Madá, como é possível a gente sentar para discutir políticas públicas, qual que é a solução do Novo para a violência, qual é a solução do Novo para a saúde, se tudo no fim do dia se resume a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos primeiro, minimamente, trazer alguma credibilidade para o Judiciário, para o Supremo Tribunal Federal, para aí sim nós descermos para as instâncias legislativas e começar a discutir política pública. Porque de que adianta nós gastarmos uma energia gigantesca para se aprovar uma reforma trabalhista, por exemplo, que foi um grande avanço ali durante o governo Temer, se o Supremo Tribunal Federal, por meio de seus ativismo judicial, desfigura completamente a reforma trabalhista e todo o que era importante, o que era de fato útil na reforma, não vale mais. A mesma coisa para a lei das estatais, né? Aquela canetada do Lewandowski enquanto ainda era ministro. Então, de que adianta nós discutirmos políticas públicas se o Supremo Tribunal Federal não for resolvido? Então, acho que essa é a prioridade absoluta do Brasil. E espero que ao longo dessas eleições a gente consiga mostrar isso. A gente deve lançar, Madá, entre 10 a 15 candidatos ao Senado, né? Muitos candidatos ao Senado, candidatos que já largam bem. Nós temos hoje o Marcel Van Hatten, que você citou aqui, deputado federal mais extraordinário da história do Rio Grande do Sul, excepcional, uma pessoa de valor e princípio, de virtude, e que já lidera a corrida para o Senado Federal no Rio Grande do Sul. Temos o Deltan Dallagnol, que vai ser o nosso candidato ao Senado pelo Paraná, a mesma coisa, né? Um histórico de luta contra a corrupção, que sim, é inegável, lidera a corrida, né, no Paraná. Conversei recentemente com Alfredo Gaspar, que hoje é o relator da CPMI, do INSS, e a do Alagoas, está muito bem posicionado em algumas pesquisas, está liderando o Senado também pelo Alagoas. Convidei, espero que ele venha para o Novo, para ser candidato pelo Novo, para que a gente tenha uma bancada, junto com o PL, junto com senadores de outros partidos, robusta e certamente qualificada e corajosa para enfrentar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não os ministros em si, mas enfrentar o processo de impeachment que precisa ser pautado e colocar e reequilibrar de uma vez por todas os poderes da República. Mandar. Eduardo, uma pergunta. Como a gente vê que desde o impeachment a direita vem se fragmentando cada vez mais, mas eu tenho a impressão que isso pode ser bom no sentido de que aconteceu o que já aconteceu com a esquerda. Por exemplo, na eleição de 2010, eu lembro que se dizia que todos os candidatos eram de esquerda, ou centro-esquerda, ou extrema-esquerda, mas era só PSDB, PT, então essas eram a tendência. E agora eu estou vendo uma pulverização muito grande. Então, como é que você vê isso como positivo ou como negativo? Eu tenho a impressão que isso tem sido muito bom. Essa é a minha impressão, mas eu queria saber da sua. Não, eu acho muito positivo. Quando você olha do outro lado, só tem o Lula. E o Lula aparece aí com 37%, 40%. E não deixa ninguém crescer, né? Eu não consigo ver a possibilidade de surgir um outro nome de esquerda para a presidência nesse momento. E por outro lado, você tem na direita vários nomes que emergiram aí por mérito próprio, né? Você tem o governador Romeu Zema, que é do nosso partido, que é o nosso pré-candidato à presidência da República, no segundo mandato, super bem avaliado em Minas Gerais, pegou um estado completamente destruído pelo PT, destruído. Minas Gerais estava falida quando nós chegamos e consegue entregar um estado agora viável, com excelentes indicadores, melhorou em todos os indicadores hoje de gestão. Você tem o Ratinho Júnior também, que fez uma excelente gestão no Paraná, o Tarcísio está fazendo uma ótima gestão aqui em São Paulo, o Caiado também em Goiás vem de uma ótima aprovação. Então você tem uma boa safra de governadores, de liderança, o próprio Flávio como senador hoje pelo PL, apontado pelo PL, pelo presidente do Bolsonaro como um candidato do PL à presidência. Você tem bons nomes, você consegue apresentar bons nomes à sociedade pela direita. Em contrapartida, na esquerda, não. O desafio agora é mostrar que essa pulverização, Josias, ela não é para dividir, ela é para somar, de fato, ela fortalece.
porque eu tenho defendido junto com outras pessoas que quanto mais candidatos nesse momento é melhor. Você consegue trazer, né, você consegue resguardar mais votos dentro do nosso campo político e trabalhando esses votos, trabalhando esse eleitor para que no segundo turno aquele que conseguir chegar, e a eleição ainda está longe, mas aquele que conseguir chegar receba o apoio dos outros e os outros tenham a responsabilidade de conseguir transferir esses votos que capturaram no primeiro turno para o segundo turno. Nesse candidato a gente vai ser a eleição. Porque deve ser uma eleição decidida na vírgula mais uma vez, né? Então todo o apoio, todo o esforço, tanto da militância quanto dos partidos, vai ser necessário para a gente conseguir atingir o nosso objetivo. E quanto a governadores, aqui em São Paulo eu sei que vocês estão lançando o Ricardo Salles. O Zema não tem mais reeleição. Em governo do estado vocês estão focando no quê? Aqui em São Paulo, o Ricardo Salles sempre tem dito que se o Tarcísio for candidato, ele deve ser candidato ao Senado, né? Então tem mais um quadro aí fortíssimo, que é o Ricardo Salles, que já larga bem, inclusive para o Senado aqui em São Paulo. Em Minas Gerais, de fato, o governador Zema não pode mais ir reeleição, vai ser o nosso candidato à presidência, mas hoje nós temos duas candidaturas muito fortes postas no Nordeste, né, que todo mundo diz que é muito difícil, Novo, crescer no Nordeste, porque a esquerda é muito forte lá. Pois bem, nós temos o Laésio Bonfim, pré-candidato a governador no Maranhão, muito bem posicionado, em algumas pesquisas aparecendo em primeiro, algumas pesquisas aparecendo em segundo, mas já entrando no segundo turno no Maranhão. E no Ceará nós temos o nosso querido Eduardo Girão, né, o melhor senador hoje, colocando a sua candidatura já larga de 9%, 10%. Ele que já venceu uma eleição muito difícil também lá em 2018, ninguém acreditava que fosse possível ganhar, ele se elegeu senador e agora coloca o seu nome também a governador no Ceará. Então o Novo vai levar a sua bandeira, a bandeira liberal, a bandeira conservadora para o Ceará, para o Maranhão e para todo o Nordeste. Nós temos uma força muito grande também em Pernambuco, Madá. Os dois vereadores lá muito atuantes, que é o Eduardo Moura, que é jornalista, inclusive, e o Felipe Alecrim também, os dois vão ser candidatos a deputado federal. Então o Novo vai conseguir ter uma robustez e uma bancada pela primeira vez vinda e oriunda do Nordeste, para somar com as forças do Sul e do Sudeste, para que a gente tenha ali na Câmara Federal, que a nossa projeção é em torno de 15 a 20 deputados federais e no Senado de 3 a 4 senadores. Então vai ser muito positivo para o Brasil, para o Novo especialmente, se a gente conseguir alcançar. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir, mas vai ser um instrumento extremamente importante e relevante para a gente conseguir mudar o rumo do nosso país. É um salto, né, que você está planejando bem esse ano. É bem ousada a meta. Você está falando... A gente está falando aqui senador, governador, e para a presidência, como é que fica? Nós temos o nosso pré-candidato. Vai o Zema mesmo? Zema ou vocês vão apoiar no primeiro... Como é que tá a decisão? Vocês vão apoiar no primeiro turno quem quer que seja nome de consenso? Ou o que está se desenhando é que todo mundo tem o seu, você tem o Zema, você tem o Ratinho, você tem o... E no segundo turno, quem passar tem apoio de todos. Essa é a estratégia que eu defendo, que eu acho que é a mais coerente. Como eu disse, você consegue capturar mais votos no primeiro turno se cada candidato se lançar. Ninguém vai fazer mais votos. É muito improvável que algum outro candidato faça mais votos em Goiás do que o Caiado. É muito improvável que alguém faça mais votos que o Ratinho no Paraná do que o próprio Ratinho. É muito improvável que alguém faça mais votos que o Zema em Minas Gerais. E Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral e o grande fiel da balança, né? O famoso swing states, que os Estados Unidos falam, uma hora vota com a esquerda, outra hora vota com a direita. E em todas as pesquisas que aparecem, o Zema vence o Lula em Minas Gerais, ou seja, é um ativo eleitoral absolutamente determinante para a eleição. Minas Gerais é indiscutivelmente importante e o governador Zema, vindo dessa reeleição muito forte, muito bem avaliado pelo mineiro, certamente vai ser decisivo para a eleição. Eduardo, eu noto que os candidatos de esquerda, eles sempre falam de cultura. E na direita eu não vejo, e noto também que falta falar desse tema, que é importantíssimo para a identidade nacional, até para a unidade nacional, que é isso que mantém um país unido é a cultura, segundo Gilberto Freire. Então, o que é que falta para os candidatos do Novo falarem mais desse tema, em vez de deixarem tudo para a esquerda? Porque a esquerda não deixa de falar desse assunto, ela sempre pega essa oportunidade, tanto para cargos majoritários como para cargos minoritários, todos os candidatos estão sempre falando. Não só a cultura, mas também o meio ambiente, né? A própria imprensa, a própria academia. Madá, você também sempre defendeu muito a liberdade de cátedra. Você sabe qual que é a dificuldade hoje de você ter um professor. Eu sou formado na Universidade Federal de Santa Catarina, então eu tenho professores com quem eu ainda converso
e que às vezes me mandam mensagem, ou mandam um direct dizendo, olha, você está super certo, mas pena que eu não posso me manifestar aqui na Universidade Federal, porque senão vão me perseguir. Então, assim, tem tantas áreas que a gente acabou abandonando, e a cultura, de fato, é uma delas, né? Nós deixamos que o movimento de esquerda, né, muito bem organizado, isso de fato é verdade, né, desde a década de 30, desde a década de 40, eles se organizaram muito bem, ocuparam esses espaços, e a direita simplesmente foi trabalhar, né, abriu sua empresa e foi trabalhar, e esqueceu da sua responsabilidade com a sociedade como um todo. Isso é uma crítica que nós precisamos fazer, e entendo que isso precisa também ser resgatado. Não é um partido político que vai resolver, não é o presidente da República que vai resolver, não é uma eleição que vai resolver, isso vai partir de cada um de nós, né? E mesmo no campo empresarial, que hoje a maioria dos empresários pode se classificar como a direita, né? Principalmente no Brasil, num país que você paga 1 milhão de impostos, você não sabe o que você tem que pagar direito, é uma confusão normativa, você tem um custo gigantesco, um custo Brasil, você não tem mercados abertos, você tem uma regulação completamente desfigurada, mas mesmo esses empresários muitas vezes não conseguem entender, não conseguem colocar, levar a cultura da direita adiante, porque simplesmente se afastaram, né? Então eu entendo que nós vamos ter vários candidatos, cada um com suas bandeiras, vamos ter candidatos do Novo à direita defendendo pautas ambientais sob a ótica da direita, vamos ter candidatos do Novo defendendo pautas relacionadas à cultura sob a ótica e a luz da direita, vamos ter candidatos do Novo que vieram, inclusive ex-professores de Universidade Federal, defendendo à luz da liberdade de cátedra sob o aspecto da direita. Então nós vamos ter vários candidatos buscando romper essas bolhas e conseguir levar as ideias, o âmbito da direita também para essas áreas onde a esquerda dominou durante tanto tempo. Você está falando da liberdade de cátedra, realmente a situação das universidades, mesmo o professor não pode falar o que ele pensa. Tem agora a história que eu estou indo atrás da pesquisadora da história da parditude. É Beatriz Bueno. A Beatriz Bueno, que foi expulsa de uma universidade. Você vê alguma forma de ganhar de novo esse território das universidades? Porque, assim, na direita, o que eu vi que empolga muito o jovem é MBL e Caminhada do Nicolas. O que você achou da Caminhada do Nicolas e o que você acha que pode empolgar um jovem pelo lado da direita? Eu achei super positiva a Caminhada do Nicolas. Eu acho que ela conseguiu resgatar um sentimento que, no fundo, era o mote da campanha, né? Acorda, Brasil. Porque você está todo mundo dormindo, né? Tá tudo aquilo ali acontecendo, um escândalo atrás do outro, coisas absurdas, e todo mundo ali apático, condescendente. Eu acho que, assim, pode-se questionar, isso vai válido, vai acontecer alguma coisa a partir disso? Eu acho que já aconteceu, eu acho que conseguiu mobilizar as pessoas. Muitas das pessoas que foram lá disseram que era um público diferente, inclusive, daqueles que estavam acostumados aí nas manifestações bolsonaristas, era um público mais jovem. Eu reparei isso, por isso que eu te perguntei, porque as manifestações, mesmo do impeachment, que eu cobri muito, era só fila preferencial. Já, a gente sabe. Né? A gente era os novinhos da manifestação. Pois isso faz 13 anos já, né? Mas a gente era o novinho da manifestação. Essa que eu vi agora tinha, claro, um pessoal de meia idade, tinha muito pouco idoso e muita molecada. Eu acho que bom, né? Eu acho que isso pode trazer esse público, essa geração mais próxima, trazer essa indignação para essa geração, porque no final das contas eles que vão dar continuidade para tudo que a gente está fazendo. O Novo tem uma ala jovem muito forte. O Novo tem uma ala jovem muito forte. Em todos os estados vai ter pelo menos um candidato da ala jovem do Novo, para justamente se comunicar com esse público, né? A vantagem é que nós já temos uma estrutura partidária para isso e vamos tentar nos conectar através dessa nova geração que veio já e já atua dentro da política estudantil, da política universitária e que precisa também ocupar espaço, como a esquerda também fez muito tempo. Você tem aí o Lindbergh até hoje, né? Desde sempre, ainda é o grande estudante, né? Não sei lá quantos anos tem o Lindbergh, mas sempre foi caracterizado por esse estudante. Mas o fato é que nós precisamos lutar nessas áreas também, nessa arena também. E eu fico feliz desse movimento ter acontecido, porque
mostra que o jovem está atento e que vai atuar bastante nessa eleição também. Eduardo Ribeiro, presidente do Partido Novo, muitíssimo obrigada pela sua participação. Obrigada por ter aceito o nosso convite aqui. E a gente está de portas abertas para ouvir aí os pré-candidatos, os candidatos. A gente quer trazer aqui a palavra de quem está fazendo a política nacional para os nossos antagonistas que estão aqui nos assistindo. Valeu. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho, continuem firmes e força, porque esse ano vai ser puxado. Vai sim.